como correr mais distância do que você corre hoje sem cansar mais, como correr melhor sem cansar mais. É disso que eu vou falar para você nesse episódio do projeto Corra Mais. Olá, corredores e corredoras, tudo bem aí com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão é transformar aí a tua vida para melhor através da corrida. E hoje eu tenho um assunto importantíssimo para te falar, né? Que é como você consegue correr mais distância, consegue correr mais rápido, melhor, sem cansar mais do que você já está correndo agora. Muitas vezes até cansando menos. Mas como isso, professor? Isso não parece ser verdade. Meu Deus do céu, como que eu vou cansar menos correndo mais? Parece algo meio... Meu, isso não existe, né? Parece bom demais para ser verdade. Mas é verdade. E sabe por quê? Porque muitas vezes o esforço que você está fazendo hoje, agora, nos seus treinos, ele não está sendo feito da melhor maneira possível. Então você está gastando muita energia para correr pouco, por vários motivos. Pode ser que a tua técnica não esteja correta, pode ser que o teu treino não esteja adequado, a tua intensidade. Então nesse episódio aqui eu vou te falar realmente o que precisa ser feito para você correr mais distância ou correr mais rápido, né? Melhorar realmente na corrida e cansar menos ou não cansar mais do que você já está correndo agora. Então é super, mega, hiper importante para você que corre, você que quer evoluir na corrida. Você não pode perder esse vídeo. Então fica comigo até o final porque eu vou te explicar tudinho para você saber. Beleza? Vamos que vamos. E eu vou começar com um exemplo de uma aluna que entrou agora na turma de agosto, foi agosto de 2022. Ela é uma aluna, ela acho que tem 59 anos e ela não conseguia correr nem 3 km continuamente. Ela fazia provas de 3 km, mas ela tinha que dar uma caminhada no meio, né? Ela é do Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul tem várias provas de 3 quilômetros. Eu moro aqui em Curitiba, por incrível que pareça, não tem essa distância nas corridas, mas lá parece que tem bastante. Nunca corri, quer dizer, eu corri uma vez no Rio Grande do Sul, na Maratona de Porto Alegre, e tinha distância de 3 quilômetros. Ai, que engraçado. E, né, falando dessa aluna, ela, ela conseguia correr uns 2 quilômetros e pouquinho, direto. Tá? E daí o que eu faço quando uma pessoa ela vira aluna ali, né? Ali dentro da Oliver Club, que é o meu programa de treinamento. Eu coleto os dados, mas eu faço uma avaliação da pessoa. Faço uma avaliação da corrida dela. E o que eu percebi na avaliação dela? Que ela fez ali 2 km e pouco, né? Eu avaliei até onde ela conseguia correr, né? Qual era a distância que ela conseguia fazer. Só que ela colocava muito esforço nesse 2 km e pouco. Então, olha lá, já é um grande exemplo aqui porque vai resumir a aula toda, né? O que eu fiz ali com os treinos dela? Aquilo ali foi fácil de analisar. Claro, na visão de um treinador, quando a gente não tem treinador, a gente não enxerga isso. Ela está fazendo muita força para fazer 2,5 km. Agora, se a gente distribuir melhor essa força que ela está fazendo, ou seja, correndo numa intensidade mais leve, ela vai aguentar correr mais tempo. Ela vai conseguir fazer 3, 5 km continuamente. Ela já tinha o condicionamento para fazer, só que ela não fazia por quê? Porque ela estava correndo numa intensidade mais alta e a energia acabava logo. Então, eu fiz com ela o que eu faço com praticamente todo aluno meu. Eu faço um período de adaptação à corrida. Todo aluno que vai começar a correr, né, comigo, ou vai recomeçar, às vezes parou de treinar, ficou um tempo fora, então vai voltar a treinar, né? Às vezes se machucou, vai voltar a treinar, tem um período de adaptação à corrida. O que é esse período de adaptação? Ele funciona aí para várias frentes. Primeiro, para o corpo ele acostumar com os treinos de corrida de uma maneira que
não sobrecarregue o corpo de uma maneira que os treinos que não tenha lesão, que não tenha dor nenhuma, nenhum incômodo, tá? Que seja muito aos poucos esse começo ou esse recomeço à corrida, para o corpo ir entendendo muito bem o que é corrida, para ele assimilar bem, tá? Muitas vezes são corridas leves com caminhada, coisa muito fácil mesmo, que ninguém treinando por conta sozinho faria, tá? Então, eu faço um período de adaptação à corrida que ele é ótimo, ele é muito bom. E eu vou falar como funcionou com essa minha aluna. E funcionou de uma maneira incrível, tá? Funcionou de uma maneira incrível. Então eu faço esse período de adaptação à corrida e também ele é muito bom para quem o exemplo dessa aluna é o exemplo de vários alunos. A maioria das pessoas que começam a correr, até a maioria de quem não é aluno, né? Só que de quem não é aluno eu não consigo interferir tanto. Mas as pessoas correm fazendo muito mais força do que deveria, se cansam muito rápido e acabam tendo dificuldade para respirar, acabam não conseguindo, sabe, falta de fôlego, às vezes falta perna, acaba não conseguindo ir tanto para frente, não consegue mais distância. E o que o período de adaptação faz? Ele ensina a pessoa a correr mais leve, a treinar com uma intensidade mais baixa. O que isso vai resultar? Vai resultar que a pessoa vai conseguir correr durante mais tempo sem se cansar. Ou seja, nesse período de adaptação, dentro do meu método, eu trabalho com que a pessoa, ela logo no primeiro mês, ela já consiga correr muito mais do que ela corria antes dela começar, né? Quando ela começou a treinar comigo, tá? Ela consegue correr mais e cansando menos. Cansando menos. Até ontem eu tive relato de uma aluna que entrou agora na turma de... Foi outubro? Acho que é outubro que eu lancei essa última turma. Acho que foi agora. Foi outubro ou setembro? Meu Deus, minha cabeça, ela tá doida. Mas acho que foi outubro esse mês mesmo que o pessoal entrou. Começo de outubro. Eu tô gravando isso aqui no final de outubro. Ela entrou e ela nunca tinha feito ali mais que 5 km. Ela já me mandou ali... Eu passei um treino de 8 km para ela. E ela, nossa, nunca foi tão fácil correr 8 km. Foi mais fácil de correr do que eu fazia 5. Dos 5 que eu fazia sozinha. Por quê? Treino de adaptação. Muitas vezes vai ser até mais... Dependendo do condicionamento da pessoa, eu avaliei o condicionamento dela, ela corre super bem. Ela pode correr mais, só que numa intensidade mais baixa. Voltando para a aluna que entrou em agosto, né, que ela não conseguia correr 3 km direto, dava 2 e pouco. A gente começou com os treinos de adaptação, ali com corrida e caminhada. Só de ajustar na primeira semana eu já conseguiria fazer ela correr 3 km continuamente, mas o meu objetivo é a longo prazo. Então ela teria uma prova na quarta semana de treinamento dela, tá? Ela teria uma corrida de 3 km aí na quarta semana de treinamento dela. E ela fez os treinos todos leves com caminhada, exemplo, 2 minutos corre, leve, super leve mesmo, trotinho, 1 minuto caminha, 4 minutos correndo por 1 minuto caminhando, isso, vamos lá, 7 vezes, 8 vezes. Então treinos assim, super simples, fáceis, correndo super leve com caminhada, que ela não estava acostumada a fazer. Ela estava acostumada o quê? A correr até onde ela aguentava. O treino era sempre sair correndo até onde ela aguentava. Então, esses treinos de adaptação. Ela fez ali os 3 quilômetros para 17 minutos, alguma coisa assim. 17 minutos alguma coisa. E ganhou ainda troféu na categoria de idade dela lá, foi primeiro lugar. Inclusive depois fez outra corrida de 3 km, também ganhou lá troféu. E agora, 2 semanas atrás, ela fez uma prova de 5 km, tá? Com apenas 8 semanas de treinamento. Ela correu os 5 km, ganhou troféu de novo, primeiro lugar. Tá? Correu super bem os 5 km. Para uma pessoa que conseguia correr apenas metade. Não é que em 8 semanas eu fiz um milagre, assim, que ela se preparou muito bem, que ela ganhou muito condicionamento. Não, ganha-se pouco condicionamento em 2 meses, não é muito. Mas como é que ela conseguiu correr o dobro da distância e ainda cansando menos, e ainda sendo mais fácil? Como isso? Apenas com ajustes na intensidade do treino dela. E outra coisa, ela começou a correr mais leve, ela começou a correr muito mais leve.
Aí quando ela precisou fazer força na corrida, né, na prova em si, de 3 e 5 km, ela tinha muito mais energia, ou seja, ela correu muito melhor. Por quê? Porque ela não estava tão desgastada dos treinos que ela fez durante a semana, porque os treinos eram mais fáceis. Agora, quando ela corria por conta e corria sempre até o limite dela, todo o treino cansava. Ou seja, daí quando ela ia participar de uma prova, não era muito diferente do treino, porque ela ia até onde ela cansava, ia até o limite dela, dava 2 km e pouco, e não conseguia. Então, para você ver como existe uma maneira, né, eu dei exemplo dessa aluna, de você correr mais tempo, mais distância e, né, correr mais tempo ou distância, quase a mesma coisa, correr melhor, mais rápido ainda, ela melhorou a velocidade dela, cansando muito menos nos treinos, fazendo às vezes menos treinos, tá? Então, existe uma maneira provada que é a maneira que eu trato os meus alunos. Ah, mas seus alunos só fazem treinos fáceis. Nananina, não. Eles não fazem só treinos fáceis. Eles fazem os treinos difíceis, mas depois do período de adaptação. Depois que eles estão realmente preparados aí para enfrentar um treinamento mais intenso na corrida, vai ter um treino ou outro mais intenso, mas a maioria dos treinos elas continuam leves. Por quê? Porque os treinos leves são ótimos para a tua musculatura, para o teu corpo. Eles ajudam a recuperar dos treinos fortes. O treino forte tem que ser 1, no máximo 2 na semana, dependendo do condicionamento da pessoa. Tem que ser muito bom para ter 2 na semana, para ela ter um bom proveito de treinamento. Então, já presta atenção aí. Como é que está sendo a intensidade dos teus treinos? Você está correndo sempre até cansar? Opa, peraí. Vamos prestar atenção. Será que não é bom? Igual eu falo, é bom às vezes dar um passo para trás nos teus treinos, na corrida, para dar 2 para frente. Mas como saber como dar esse passo para trás? Você está buscando aqui nesse vídeo, você já está vendo que existe uma maneira de correr melhor do que você corre, né? Mais rápido, correr mais distância e cansando menos. Você quer isso? Ou você quer ficar cansando? Sabia que eu achava, quando eu comecei a correr? Eu achava que correr tinha que cansar. Que a corrida era difícil mesmo. Que a corrida era sofrimento. Eu achava. Por quê? Porque quando eu comecei a correr sem orientação. Né? Eu não tinha treinador. Eu achava que a corrida era simplesmente colocar o tênis, né? Pegar a camiseta aqui de corrida, reloginho aqui e tal, né? Para marcar o tempo. Na época não tinha um relógio GPS. Vamos lá, vamos pôr o relógio aqui, beleza? Pus o relógio. Vamos que vamos correr. E corri até onde aguentava. Até terminar, sabe, vermelho, suado, acabado, sem perna. Muitas vezes até tinha que caminhar numa subidinha no meio do treino porque não aguentei de tão cansado que eu tava. Você já aconteceu isso com você? Eu fazia isso todo treino. E a maioria das pessoas que correm por conta também fazem isso. Que corre até cansar. Corre até realmente sentir falta de fôlego. Muitas vezes você não sentiu o coração batendo, quase saindo pela boca. Nossa, eu lembro de uma sensação quando eu corria por conta sozinho. Era na subidinha final antes de eu chegar em casa, assim, faltando uns 2 km para eu chegar em casa. Sempre fazia um treino de 7 km até eu me cansar. Naquela subidinha, forçava assim, né? Era uma subidinha de 1 km sem parar subindo assim, né? E eu sentia meu coração batendo aqui no ouvido, ó. Meu Deus. Pessoal, uma hora, sei lá o que vai acontecer aqui. Mas eu achava que correr era aquilo. Eu achava que a corrida tinha que ser daquele jeito, né? Que tinha que cansar, né? E tal. Mas daí, olha lá, outras coisas que aconteciam na minha cabeça. Eu achava que, como a corrida era daquele jeito, e eu aguentava correr lá meus 10 km morrendo, quando eu ia para as corridas, né? Eu adorava participar de prova, ganhar uma medalha, tá vendo as medalhas aqui? Essas medalhas já são mais recentes, não são do tempo de quando eu comecei. Nem tenho aquelas medalhas, eu joguei tudo fora. Eu pensava que era meu limite 10 km, que eu não conseguia mais que 10. Então eu não acreditava que... Eu pensava que a corrida era aquilo, era aquele sofrimento, aquele era meu limite. Tinha gente que corria lá maratona, tinha gente que corria mais distância que eu, mais rápido que eu. E daí sabe o que eu pensava?
pessoal, ah não, ele ali, ele tem genética boa para correr, ele ali é atleta, ele, pô, sabe? Então eu pensava isso. E eu achava que a corrida para mim era aquilo. E daí eu comecei, né? Eu tava ali começando a correr, via os grupos de corrida, via que tinha é, as assessorias de corrida, que eram os grupos que tinham os treinadores, né? Daí eu vi o pessoal treinando, não, esse pessoal é muito bom. Esse pessoal é atleta de verdade, vão lá para ganhar as corridas. Então eles têm que ter treinador. Eu não preciso de treinador, o meu limite é esse, eu não aguento. Por que eu teria um treinador? Né? Então eu tinha muito isso na cabeça. Não sei se você tem isso na cabeça. Mas só que era totalmente o contrário. Eu fui descobrir depois, né, que inclusive eu fui trabalhar nesses grupos de corrida, inclusive virei dono de uma grande equipe de corrida mais tarde aqui em Curitiba. E eu fui descobrindo que, meu, quanto mais normal você é, né? Quanto menos atlético você é, quanto menos condicionamento, mais você precisa de um treinador, porque você tem mais dificuldade. Você tem mais dificuldade, tá? E por incrível que pareça, a taxa de pessoas que começam a correr e depois param é enorme. Claro que não tem isso registrado, né? Porque a maioria começa e tenta sozinha e não consegue dar continuidade. Por quê? Porque elas batem nesse limite, né? Eu tive a sorte do quê? De conseguir correr lá 10 quilômetros, mas é porque eu era atleta de futsal, eu tinha um condicionamento. Mas se eu não jogasse futsal, eu acho que eu nem ia aguentar nem 2, 3 quilômetros, daí eu achar que era meu limite. E, e se eu não fosse atrás de saber de treino, de ir atrás de treinador, de metodologia de treino, talvez eu já tinha desistido de correr, porque a corrida era muito sofrida, era muito difícil. Eu, nossa, procrastinava para treinar, não ia treinar e fazia às vezes um treino na semana, daí eu tinha me inscrito para uma prova de 10 quilômetros, daí na semana da prova eu ia treinar, né? Então, não era legal, não curtia, porque cansava demais, era muito difícil, mas porque eu não tinha orientação, eu não respeitava um treino que me levasse para um objetivo legal, né, para um objetivo que eu queria. Eu achava que correr era sofrer. Porém, eu descobri que para correr melhor, para correr cada vez mais, não precisava cansar mais. Que aquele esforço que eu estava fazendo para correr 10 quilômetros, eu conseguia correr 40 quilômetros com aquele esforço. Era só colocar as intensidades corretas de treino, fazer tudo certinho. Isso eu aprendi estudando como treinador, fazia educação física na época, estagiando nos grupos de corrida, né, aprendendo na prática com os professores, com os alunos, então foi muito legal essa experiência de aprender e desenvolver meu próprio método, que eu vou falar aqui para você uns princípios desse método e como você vai correr mais distância cansando menos do que você corre agora. Você quer isso? Eu acho que você quer. Eu acho que você quer. Quer ou não quer? Ah, e vou falar um pouco sobre... Eu não sei se eu falei isso, agora eu já nem lembro. Mas pro meu limite era 10 quilômetros, eu comecei a correr do jeito certo. Eu fui para 20 quilômetros, 50 quilômetros, corri já mais de 20 provas de 100 quilômetros. Para quem achava que o limite era 10. Então qual que é o teu limite? Esse limite que você está se sentindo cansado agora, cansada agora, não está nem perto do teu limite. Não está nem perto. Não está. Então o jeito é errado. Vamos começar do jeito errado. Tá? O jeito errado de você tentar correr mais distância, correr melhor. Tá? Qual que é o jeito errado? É você correr sempre até cansar. É você fazer o treino, sair correndo e sempre sentir cansado em cada treino. Não tem que cansar em todo treino. Não tem que cansar todo treino. Ponto final. Ponto final. Essa é a metodologia de treinamento de corrida. Isso que estão nos livros. Tá vendo todos esses livros aqui embaixo? Não tem nenhum livro que está escrito, ó, tem uns 50 livros aqui de corrida. Não tem nenhum livro que está escrito que você tem que correr todo o treino até cansar. Todos os cursos que eu fiz de corrida como treinador, eu fiz curso no Brasil, fiz curso nos Estados Unidos, fiz curso na Europa, nenhum curso fala que tem que correr todo o treino até cansar. Então por que você vai correr todo o treino até cansar? Eu sei por quê. Porque você não está estudando corrida, você não está fazendo curso de corrida, porque você não é treinador de corrida.
Você tá correndo por correr. Então, mas só que agora você caiu num vídeo aqui. Você tá aqui assistindo, tem que fazer. Agora você sabe. Você sabe que você tá gastando força à toa, correndo sempre até cansar. Agora vai de você. Vamos lá, vai ser teimosinho, vai continuar correndo do teu jeito, ou vamos agora, de uma vez por todas, corrigir esses teus treinos para você conseguir correr mais, melhor, mais bonito. Sabia que os treinos que você corre até cansar, até tua postura ficar ruim? Tua postura fica ruim na corrida. Agora, você quer correr bonito, quer correr aqui, ó, para impressionar mesmo? Nossa, na época que eu tava solteiro, nossa, eu me exibia todo no parque ali, correndo, tá? Ê, beleza, saudade dessa época. Mentira. Desculpa a minha esposa se ela estiver assistindo esse vídeo. Ignora isso, por favor. Vamos lá. Entre parênteses aqui, né? Me perdoe por esta brincadeira, minha esposa. Tá. Mas você corre mais bonito. Você corre mais bonito. Porque você tem mais controle da tua corrida quando você corre mais leve. Então, o erro é não corra sempre até cansar, tá bom? Tem treino que tem que fazer para cansar? Tem, mas ele tem que ser feito na hora certa, tá? Mas qual que é a hora certa, professor? Depende do teu nível de condicionamento físico, depende de quantas vezes você treina por semana, tá? E tudo isso tem que estar dentro de uma metodologia de treino, de um planejamento direcionado para o teu objetivo. Tá bom? Então é muito mais complexo do que você pensa, porém existe a maneira mais correta possível para você atingir o que você quer na corrida, para você correr melhor e mais sem se cansar igual você está cansando agora. Só que você tem que buscar isso. Você está aqui nesse vídeo, está aprendendo. Tá bom? Vamos lá. Então eu falei do erro de você correr sempre até cansar. Um outro erro é você correr mais vezes na semana do que você está preparado nesse momento, tá? Ou às vezes menos vezes na semana. Por que menos ou mais prejudica? Vamos começar com menos. Correr 1 ou 2 vezes na semana, ou menos que isso, a gente corre 1 vez a cada 15 dias. Um treino desse não gera adaptação nenhuma no corpo. Por quê? Porque o corpo, para ele dar certo no treinamento, ele precisa ele tem umas 48 horas, no máximo 72 horas de recuperação. Então, se entre 48 horas e 72 horas você não treinar de novo, o teu corpo ele vai ficar mais fraco. Ou seja, quem treina 2 vezes na semana não está evoluindo quase nada. Tá? Pode evoluir um pouco, mas está evoluindo muito pouco. Está perdendo uma chance enorme de evoluir muito mais. Está evoluindo pouquíssimo, pouquíssimo. Tá? E se tiver evoluindo. Tem gente que nem evolui correndo 2 vezes na semana. Correndo 1 vez na semana, você não evolui nada. Nada. Nada, nada, nada. Por quê? É 7 dias sem treinar, 6 dias sem treinar. É muito tempo. É muito tempo. Tá? Então, você só sofre aquela hora no treino, você cansa. E você sempre vai aguentar correr a mesma coisa, a mesma quilometragem, na mesma distância, às vezes vai estar mais cansado, vai correr menos, sabe? Vai dar dor no joelho, vai dar tudo errado você correndo 1 vez por semana. Então, vamos lá, você quer alcançar alguma coisa com a corrida? Mínimo 3 vezes na semana. Mínimo e nas vezes adequado. Para quem corre menos, quem corre 1, 2 vezes na semana, tem que começar a correr 3 vezes na semana. E começar com treinos de adaptação. Treino de adaptação é o quê? Treinamento mais leve, tranquilo, corrida com caminhada, para você não se sentir cansado nesses treinos, tá? Então, 3 vezes na semana é ideal aí para quem corre menos, para quem está começando, tá? Para quem corre mais, só que daí tem que avaliar. Tem que avaliar se esse mais para o teu condicionamento, para o teu histórico, né? Por exemplo, ó, esse é um exemplo clássico. A pessoa pergunta, posso correr todo dia, professor? Eu tô correndo todo dia. Meu, já tá fazendo errado quando tá correndo todo dia. Por quê? Porque o corpo ele não consegue recuperar de um treino para outro, tá? Não dá ali 24 horas de um treino para o outro, é muito pouco. O corpo, quando ele tá em processo de recuperação, você vai lá e treina de novo, deixa ele mais fraco. Porque no treino, quando você treina, na hora que você treina, você deixa o teu corpo mais fraco. Como que você evolui? Você fortalece o teu corpo, né? Como é que o corpo consegue correr melhor? Com um descanso, com a tua nutrição, hidratação, né? E com o tempo que você dá para o teu corpo se recuperar.
Então, por exemplo, você treinou hoje. Vamos lá, hoje é sexta-feira, eu tô gravando esse vídeo aqui. Então descansa amanhã, sabadão. Vai lá. Vai que é de boa. Faz outra coisa. Não corre amanhã. Mas daí corre domingo. Domingo você já vai estar muito melhor. Domingo você já vai estar recuperado. A tua corrida vai ser, ó, boa. Vai ser uma beleza, a tua corrida. No domingão. Mas, se você inventar de correr todo dia, um dia você vai ficar cansado e a chance de desistir é enorme. Você já fez isso e teve que desistir? Eu vou confessar, eu já corri todo dia e tive que parar, tá bom? Eu já errei tudo que você pode me imaginar na corrida, tá bom? Então, pode confiar aí, tá? Eu não quero que você erre as mesmas coisas que eu errei ou que eu já vi as outras pessoas errando. Não, vamos lá, vamos começar a fazer certinho. Vamos começar a fazer certinho, sabe por quê? Porque eu acredito que o que você quer buscar na corrida é muito especial para você. O que você quer alcançar na corrida é especial para você. Por que não seria? Senão você nem estaria correndo. Porque correr dá trabalho. Correr é difícil. Eu gosto de correr e tal. Gosto de colocar o tênis e sair. Meu, ninguém gosta de correr. Tá? Tem gente que fala que gosta, mas é porque já criou o hábito. Mas correr é difícil. É muito melhor você estar sentado no sofá, assistindo um Netflix, comendo um chocolate, comendo uma pizza, em vez de estar saindo correr. Tá? Aqui em Curitiba hoje tá calor. Nunca faz calor nessa cidade. Meu, nunca faz calor aqui. Eu não gosto de calor, porque só faz frio aqui. Eu comecei a gostar do frio. Pra mim é horrível sair correndo nesse calor. Mas por que eu vou correr? Então, porque eu tenho algo muito especial que eu quero alcançar. E você, eu acredito que você tem algo muito especial que você quer alcançar na corrida. Porque senão você não estaria correndo. E qual é o preço de você não alcançar isso que você deseja? Você treinar e correr, sair correr e nunca alcançar isso que você quer. É alto demais. Porque não faz sentido você sair para treinar e não tá na direção do teu objetivo. Muitas vezes sozinho você pensa que tá. Igual quando eu comecei a correr lá atrás. Eu achava que só sair para correr já me resolvia a vida. Mas não. Eu não evoluí, eu fiquei 2 anos sem evoluir, porque eu corri sem a orientação correta. Então, você aí, vamos lá, qual que é o teu objetivo? Vamos treinar direitinho para ele. Entra na próxima turma do Oliver Club que eu vou abrir aí provavelmente mês que vem, né? Fica ligado, ou treina com outro treinador, você vai ver que você vai evoluir demais. Beleza? Eu estou falando de dias por semana, né? Treinar mais, né? Eu falei de todo dia, né? Então não adianta você quer alcançar alguma coisa na corrida, vai lá tentar correr todo dia. Tem gente que quer, sabe, recuperar o prejuízo. Opa, verão tá começando, beleza. Cara, ficou o inverno inteiro não treinando, comendo lá, ó, encheu a pança. E daí, vou começar a correr todo dia agora porque eu preciso emagrecer, tenho que ir pra praia, né, e tal. Meu, é pedir pra dar errado. Porque se você for correr todo dia, o teu corpo não está preparado para isso. Primeiro, porque você estava sedentário, você estava comendo errado, ou seja, o teu corpo está despreparado, você vai lá e começa a correr todo dia. O teu corpo enfraquece, no 4º dia você já não aguenta mais, você já larga os bets. Tá? Então vamos lá, treinar mais do que o adequado te cansa mais e faz você treinar muitas vezes cansado, muitas vezes está tão motivado que você aguenta aí o mês inteiro correndo todo dia. Só que você fica esgotadíssimo, esgotadíssima. Você até enxerga algum resultado, mais resultado no emagrecimento, mas é um desgaste corporal que provavelmente vai vir uma lesão junto, tá? Você tem um resultado de curto prazo? Pode ter, no emagrecimento. Na performance na corrida não vai ter nada correndo todo dia. Mas você vai ter aí um emagrecimento, mas junto vai ter uma lesãozinha, uma fratura por estresse, uma canelite, sabe, uma dor na sola do pé, uma dor de joelho. Não é muito bom, né? Eu acho que não é. Então é o seguinte, vamos treinar na quantidade correta. Para quem está começando a correr, quem ainda não faz 5 km continuamente, 3 vezes na semana é o mais correto possível. Se você já corre mais do que 5 km, principalmente se estiver correndo abaixo de 30 minutos ou 5 km, 4 vezes por semana tá legal, 3 a 4 tá bom. Agora, se você já está treinando mais do que 10 km para ir para uma meia maratona, mínimo de 4 vezes por semana aí, né, de treinamento para fazer uma meia maratona, para ir para uma maratona, mínimo de 4 vezes. E pelo menos está treinando aí
ou 3 vezes na semana durante o período de 6 meses, vai lá, vamos para 4 agora. Treinando 4 vezes por semana durante o período de 6 meses, dá até para ir para 5, porque você criou uma resistência, você fez com que o teu corpo ficasse mais forte, com o treinamento tudo certinho, tá bom? E né, a intensidade correta, o que eu falei de treino de adaptação, você tem que treinar mais leve, independentemente do seu objetivo e do condicionamento, mais leve do que forte, tá? Se você é uma pessoa que está começando a correr agora, não consegue correr 5 km continuamente ainda, seu treinamento inteiro tem que ser somente leve, tá? Corrida com caminhada, leve, 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 não tem que correr até cansar. Vai aumentando o tempo de corrida, diminuindo o tempo de caminhada, até alcançar 5 km, tá bom? No meu método de treino, em 12 semanas no máximo, uma pessoa que está do zero, no máximo em 12 semanas ela consegue, fazendo todos os treininhos certinhos, na intensidade correta, leve. Porque primeiro ela alcança 5 km correndo bem devagarzinho, daí depois que ela já corre 5 km, beleza, vamos fazer os treinos, daí tem um treino mais forte, daí não é treino mais, não tem só treino leve. Mas daí a gente trabalha para desenvolver, para melhorar, para ela correr mais rápido o 5K. Mas antes dela fazer o 5K, eu não ensino ela a correr rápido não. Ela vai correr devagar, por quê? Porque 5K é o primeiro objetivo que o iniciante tem que buscar na corrida. Tá? É assim, vou falar a verdade. Você pode achar que é muito 5 km às vezes aqui, né? Você que não corre 5 km. Mas 5 km é pouco. 5 km é pouco, é o mínimo que você tem que correr. E é muito fácil de chegar lá. Só que tem que fazer o treino correto. Agora, quem corre por correr, muitas vezes não chega nem nos 5 km. Por quê? Porque está fazendo a intensidade de treino toda errada. Tá bom? As quantidades de vezes por semana tudo errada também. Beleza? Então, para atingir os primeiros 5 km, só treinamento leve. Depois dos 5 km, já pode ter um treino na semana com estímulos mais fortes, aquele clássico treino de tiros, né? Que é um exemplo de um treino de tiros ali para a pessoa que ela alcançou os 5 km ali já, né? Faz para cima de 30 minutos, 5 km. Eu falo, ó lá, corre 5 minutinhos leve, faz 12 vezes 100 metros, corre rápido por 100 metros caminhando. Então essa corrida rápida ela vai desenvolver mais velocidade na pessoa. E daí termina com mais 5 minutinhos correndo leve. Tá? Então, e olha que tem estímulos de corrida leve e caminhada no treino mais forte. Tá? Para ela conseguir correr forte, ela precisa recuperar, ela precisa de caminhar, ela precisa preparar, aquecer de maneira leve, terminar o treino de maneira leve. E os outros treinos da semana vão ser leves. Então, a porcentagem aí da quilometragem que ela vai fazer na semana é 90% leve e 10% forte. E assim, deixa eu te contar uma coisa antes da gente terminar essa aula. Você sabia que os quenianos, aqueles que são os melhores do mundo na maratona, né, 42 km, aqueles que ganham, 80% da distância semanal, ou mensal, ou anual, né, que eles fazem, da distância que eles treinam, é muito leve. É trotinha aqui, ó. Não, eles não fazem assim, né? Mas é aqui, ó, conversando. Aqui, ó, é corrida leve. Como se eu estivesse aqui, ó, correndo e dando essa aula pra você. 20% apenas do treinamento deles é forte. Por quê? Porque a ciência do treinamento ensina isso. Para você ter performance, você tem que fazer treinos de qualidade, que são os fortes, em períodos específicos. E o restante é volume, é treino leve, é acumular quilômetros nas pernas. Tá? Isso faz você evoluir. Agora, por que você, ser humano, vai querer correr sempre até cansar? Diferente dos campeões mundiais. Você tem que fazer até menos forte que os campeões. Porque você não tem o mesmo preparo que eles. Agora, meu Deus, eu conheço tanta gente que quer correr até cansar. E mesmo sabendo, mesmo assistindo essa aula, se você quiser continuar até cansar, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que vou acabar essa aula aqui agora. Não, vamos finalizar ela aqui. Conseguiu entender tudo? Conseguiu entender que você precisa ajustar a intensidade e dias por semana para você conseguir correr mais tempo e mais distância? Então, uma tarefa para você. Avalie como é que estão sendo seus treinos. Eles estão sendo cansativos? Estão sendo treinos que estão te levando até a exaustão? Procura correr mais leve. Como? Tenta correr mais devagar. Se o treino for confortável, correndo mais devagar, ótimo. Tenta fazer um treino na mesma distância que você faz de uma maneira bem mais devagar. Professor, mas eu estou correndo devagar, mas mesmo assim está difícil, está me cansando. Vamos colocar caminhada no meio desse treino? Coloca aí, se você corre 30 minutos direto, vamos lá, corre 4 minutos bem leve, caminha 1 minuto.
depois 4 minutos BNF, caminha 1 minuto e continua fazendo isso. Você vai ver como que vai dar boa, como que você vai conseguir aguentar mais tempo correndo. E pelo menos 2 treinos na sua semana com essa característica. Se você estiver treinando 3 vezes na semana. E um outro treino aí faz ele mais até cansar. Que você vai ver como você vai evoluir. Então coloque isso em prática. Deixa os seus treinos mais leves. Deixa pelo menos na tua semana um treino mais cansativo, mais forte. E você vai ver como você vai correr muito melhor, muito mais rápido. Claro, para finalizar, você quer realmente evoluir, quer correr sem cansar muito, quer realmente alcançar o que você deseja na corrida? Treinamento orientado, treinador. Pode ser comigo? Pode, tá? Minha turma abre em algum momento. Fica ligado nas minhas redes sociais aqui, YouTube, Facebook, Instagram. Pode ser com outro treinador? Pode, que seja um treinador bom pelo menos. Né? Tem vários aí, bons. Mas faça um treino orientado, você não vai ter erro no teu treinamento, você vai alcançar muita coisa boa na corrida. Beleza? Pessoal, é isso por hoje. Tamo junto. Eu quero que você corra cada vez melhor. Se tiver dúvida, manda aqui nos comentários, por favor. Manda que eu vou te responder tudo. Beleza? Tamo junto. Beijo, corra bastante. Tamo junto. É nóis.